Eu e a Débora nos conhecemos pelo Instagram. Desde então a gente começou a conversar e depois de um tempo nós começamos a namorar. E desde que começamos a namorar, o nosso foco sempre foi o casamento. A gente entende que o propósito de Deus ele é para o casamento. E quando eu conheci o Guilherme, eu percebi o quanto, ao mesmo tempo que ele era diferente de mim, em muitas coisas, ele era muito parecido comigo na questão do reino, na questão do chamado de missões. E a gente sempre teve esse pensamento que missões é um dos ministérios mais importantes. A nossa dedicação sobre missões deve ser vista com mais seriedade. Então, desde que nós começamos a namorar, a gente tem esse foco. E desde os primeiros meses a gente começou a juntar o dinheiro para o nosso casamento, porque a gente tem essa consciência de que casamento é um projeto de Deus. E a gente veio caminhando junto, né, na Igreja Batista do Parque Safira, em Muriaé. E teve um dia em que nós íamos cantar, nós íamos louvar a Deus. E por coincidência, a minha sogra, ela estava dirigindo o culto. A mãe da Débora falou assim: depois de muito esforço, e eu vou falar para vocês o quanto nós chegamos à nossa meta. E nós alcançamos 10% da meta. Quando ela falou isso, eu fiquei, como assim? 10%? A gente tinha feito campanha com os jovens, tinha vendido coisa, tinha feito um monte de coisa e só tinha alcançado 10%. Naquele momento eu fiquei muito constrangido, porque eu sabia que a gente podia fazer mais. Naquele momento eu senti que eu podia entregar tudo aquilo que a gente tinha construído para o casamento. Só que eu não contei nada para Débora. E aí ele guardou isso para ele. Ele pensou que a gente poderia dar tudo do nosso casamento, todo o nosso dinheiro do nosso casamento para missões. E ele não comunicou, não falou nada e continuou. E passou um domingo, depois o outro domingo, a gente estava no culto pela manhã. E a gente estava no momento das orações silenciosas. Eu baixei minha cabeça e fui fazer minha oração, mas algo estava no meu coração assim, um incômodo muito forte, algo muito forte que vinha e falava: dá tudo que você tem do seu casamento. Eu quero que você dê tudo que você tem do seu casamento. E eu fiquei assim, gente, será que é minha consciência? Será que é alguma coisa? E eu fui, cutuquei o Guilherme e falei assim: e se a gente der tudo que a gente tem do nosso casamento para missões? Naquela hora eu senti muita paz no coração, porque eu entendi que era algo de Deus mesmo. Daí eu falei: tá bom, por que não, né? E daí a gente foi falar com a nossa mobilizadora, a Ana Lusa, e ela começou a se emocionar. E eu olhei pra cara da Débora porque eu não tinha entendido o que era aquilo, né? O quão grande era aquilo, porque pra gente foi o nosso tudo mesmo, assim. E quando nós demos esse dinheiro, a gente ficou muito feliz por poder participar desse sonho das missões nacionais. E eu tô aqui para te convidar também, para te convidar a fazer parte disso. Eu sei que você deve ter aí o seu melhor, o seu 100%. E Jesus, ele pede realmente que a gente entregue tudo que nós somos, tudo que nós temos, para que a obra dele aconteça. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você tem algo a entregar. E que Deus abençoe vocês, que vocês continuem orando pelos missionários e acreditando na obra de Deus. Meus caros irmãos, boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na reta final da nossa campanha de missões nacionais. Logo no final do mês, começo do mês de novembro, vamos enviar a nossa oferta. Se você ainda não pôde contribuir, faça a sua oferta e continue orando pelos nossos missionários. Eu quero ler com você nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, que nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar? Senhor, grandioso Deus, Pai de misericórdia, de bondade, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, reconhecemos a tua majestade, nos debruçamos, ó Deus, diante da tua grandeza. Nós também, ó Pai,
louvamos o teu nome pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, das quais a principal é nos dar a salvação em Jesus Cristo. Pai, faz-nos habilitados a nos valermos bem dos recursos da salvação, dos recursos da graça, para vencermos, ó Deus, as tribulações, os nossos medos, as nossas dúvidas e termos aqui, Senhor Deus, os nossos dias bem vividos em paz com o Senhor, em paz com os nossos irmãos, em paz com a nossa própria alma. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos dias da semana que já se passaram. Nós te agradecemos por tua provisão, por teus cuidados. Muito obrigado por estar preservando cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por esse tempo diferente que nós vivemos. Faz-nos também, ó Deus, inteligentes espiritualmente para compreendermos bem as finalidades, os propósitos teus para esse tempo, Pai, e nos alegrarmos com o Senhor. Nós te pedimos que ele seja abreviado, que logo estejamos de volta com toda a congregação para o nosso ajuntamento de adoração, de louvor, de edificação, anunciação da tua palavra. E enquanto estamos assim, ó Deus, nós te pedimos que nessa reunião, nesse tempo que nos juntamos aqui via a tecnologia, ainda assim, ó Deus, teu nome seja glorificado, a nossa vida, a nossa alma seja edificada e a tua palavra seja anunciada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Logo mais, depois dessa reunião, nós teremos a nossa reunião com a diretoria da igreja para conversarmos sobre a volta dos nossos cultos presenciais. E eu gostaria que você estivesse orando para que Deus direcione bem
a nossa reunião, as nossas decisões, a fim de que o que decidirmos, o que for acertado, seja plenamente a vontade de Deus. Muito obrigado. Nesta noite, leremos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina e que nos traz conforto, nos traz segurança. Que ela tenha esse efeito nas nossas vidas hoje e que esse efeito perdure por todo o nosso tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém. O provérbio nos diz assim: a sorte está lançada no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. A sorte está lançada no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Provérbios 16, 33. O universo não é um mecanismo governado pelo acaso, ou um relógio no qual o relojoeiro deu corda para funcionar e o deixou à sorte de suas engrenagens. O universo, ele é governado por uma pessoa. E não é qualquer pessoa, mas o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor, que tem nas suas mãos o domínio de todas as coisas. Diz assim os Salmos 103, 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. No texto que lemos, Paulo procura acentuar a tranquilidade de espírito que ele quer imprimir no coração dos seus leitores que estão apreensivos quanto aos sofrimentos do presente. Ele quer com isso deixá-los em paz. E deixá-los em paz agora a partir de outras duas verdades. Primeiramente, ele nos diz que o Espírito intercede por nós, mesmo quando não sabemos o que dizer para Deus, mesmo quando não sabemos orar de forma conveniente. Então, se lá no texto anterior, de 18 a 25, a esperança nos assiste em nossas fraquezas. Lembram que Paulo diz, na esperança fomos salvos? Então, também o Espírito de Deus nos assiste intercedendo por nós. Então, Paulo está mostrando que esses são elementos singulares da nossa fé que provocam em nós as reações cristãs apropriadas diante dos percalços da nossa jornada. A esperança e o Espírito. E nesse texto, a esperança no texto anterior, nesse texto ele fala do Espírito e do controle de Deus em tudo aquilo que nos acontece. Ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E Ele conhece o nosso coração, bem como Deus conhece a mente do Espírito. Então esse texto nos diz que Deus tem entendimento absoluto dos nossos interesses. Ele é plenamente sensível à emoção que envolve a nossa oração. Ele conhece a nossa sinceridade. Ele tem total entendimento da nossa intenção, mesmo quando as palavras nos faltam, mesmo quando não sabemos o que pedir, mesmo quando não temos definido o quadro total da situação que requer oração nossa. Certamente você já se viu diante de uma situação pela qual você teve dificuldade de orar, você não sabia o que falar com Deus. Aquele momento que você não sabe o que pedir a Deus, aquele momento em que você sente que é tão pequeno, que não tem coragem de pedir algo a Deus, você fica na dúvida se é lícito ou não, se está certo ou errado, se pode pedir ou não. Porque as nossas orações, elas estão permeadas por nossos interesses particulares, por nossos valores culturais, por nosso entendimento limitado do que realmente é bom em determinada circunstância. Então, quando for essa situação, o Deus que tem controle de todas as coisas, até da nossa liberdade, vou abrir um parênteses aqui, Deus tem controle da nossa liberdade. Parece paradoxal isso, né? Mas é assim que Deus é poderoso. E assim que se exerce fé, aceitando pela confiança que coisas paradoxais para nós se harmonizam diante da grandeza de Deus. Então Deus que tem todo o entendimento da nossa liberdade, da nossa mente, do nosso coração, sabe muito bem como atender a tua oração, mesmo quando você não sabe orar. O autor de Hebreus, ele nos diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se a Deus confiadamente, fique em paz, faça a tua oração simplesmente porque espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto precisa ser muito bem compreendido. Fora do contexto de tudo que a fé cristã significa, ele pode ser lido de forma muito tendenciosa e pode criar muitos problemas. Ele deve ser lido, então, considerando o seu contexto, que nos chama para a esperança. Na esperança fomos salvos, diz Paulo, no versículo 24. O que Paulo está dizendo é que, uma vez salvos, nos devotamos a um amor. O amor a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo se refere a pessoas que atenderam o chamado proveniente da predestinação. Em Cristo, todos foram predestinados para a salvação. E então foram chamados, mas somente aqueles que atenderam o chamado, segundo os propósitos de Deus em Cristo, como diz o texto, ou seja, aqueles que se renderam à graça e querem agora viver buscando o padrão de Jesus Cristo, motivados pelo amor a Deus, é que são alcançados por essa verdade. Pela verdade de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como são alcançados por essa verdade? Como que isso acontece? Será que os salvos não enfrentam mais dificuldades? Tragédias, enfermidades, privações materiais, frustrações profissionais, acidentes,
separações doloridas pela morte de queridos? Será que os salvos não tomam mais decisões erradas, não pecam e não arcam mais com as consequências do seu pecado? Será que não sofremos mais? Essa seria uma resposta muito ingênua e nada verdadeira. Estamos no mundo como qualquer outra pessoa que não teve ainda o seu coração voltado para a graça, e sofremos as mazelas da vida perigosa que nós vivemos aqui. A questão é que aqueles que amam a Deus são capacitados a compreenderem a realidade de todas as coisas a partir de um referencial diferente, que é o amor de Deus derramado por nós na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para todas as coisas que nos acontecem a partir desse referencial, então nós podemos ser abençoados por essa verdade, que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse amor infunde em nós verdades espirituais que nos proporcionam compreensão muito maior, muito mais abrangente de todas as coisas. E essas verdades nos capacitam a enxergar pela fé o resultado de todas as coisas numa dimensão espiritual. As dificuldades não devem de forma alguma serem apreciadas ou acolhidas. Não, elas não são boas. Nos causam dores, nos causam preocupações, nos causam prejuízos, choro, lamento. Mas aquilo que elas resultam pode ser muito apreciado. Podemos então construir com Deus significados valiosos para as nossas experiências mais amargas e encontrar dentro de nós, através do Espírito de Deus, valores espirituais que podem ser aflorados e que têm potencial imenso no reino de Deus. Os discípulos de Jesus, para serem eficientes como anunciadores do Evangelho de Cristo, eles tiveram que passar por um tempo bastante dolorido de ensino, de aprendizado, de experiências. Tiveram que enfrentar perseguições, para que aqueles valores colocados dentro deles, no tempo que estiveram com Jesus, no momento em que eles entenderam o Evangelho, fossem aflorados e fossem eficientes no trabalho deles. Esses valores e esse potencial são descobertos e explorados na convivência de igreja, na comunidade espiritual. Por isso que Paulo nos diz assim no parágrafo seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Aqueles que são entregues à morte são os vencedores. A compreensão desse paradoxo é só pela fé em Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que tem domínio e que decide todas as coisas. Esse texto nós vamos explorar mais um pouco na semana que vem. Por enquanto, ficamos com essas duas verdades que nos assistem muito em nossa fraqueza. O Espírito intercede por nós quando não sabemos orar como convém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Afinal, estamos sob a graça do Deus Criador, soberano, que decide todas as coisas e que não permite que os seus fiquem por conta do acaso. Vamos orar.
Pai, são verdades maravilhosas que trazem segurança, trazem paz, tranquilidade ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ter a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, mesmo quando não sabemos orar, mesmo quando não sabemos falar contigo de forma conveniente. Ainda assim, o Senhor, com toda a bondade de Pai, conhecedor das nossas intenções, do nosso coração, ouve as nossas orações e responde. Dá-nos, ó Deus, grandeza espiritual, entendimento para entendermos, compreendermos, vislumbrarmos e nos alegrarmos com as tuas respostas, Pai. Muito obrigado, Senhor, também por podermos construir contigo resultados para as nossas experiências, significados espirituais para todas as nossas experiências, a fim de que elas contribuam para o bem nosso, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Muito obrigado, Deus, que essas verdades calem profundamente no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e que elas redundem, ó Deus, em paz, tranquilidade e eficiência, Pai, no teu reino. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o Senhor te dê uma noite muito abençoada. Fica na paz de Jesus.